purificar os sentidos para evidenciar a nossa pertença a Cristo. Nós estamos celebrando o 26º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje é de São Marcos, o capítulo 9, do versículo 38 ao 43, 45 e do 47 ao 48. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em seu nome. Nós o proibimos porque ele não nos segue. E Jesus vai chamar a atenção dos discípulos, vai proibir os discípulos de proibirem os outros, ou de proibirem o homem, melhor, de expulsar os demônios em seu nome. Por quê? Porque Deus é bondade. E aquele que faz o bem não está contra Deus. Aquele que faz o bem está em consonância com Deus. Aquele bem desapegado, aquele bem que visa o bem do outro, está em consonância com o Criador, porque Deus é bondade. E Jesus dirá que quem vos der a beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Então, aquele que fizer o bem aos discípulos, não ficará sem receber a recompensa. Preste atenção. Jesus está dizendo que é alguém de fora que fará bem aos discípulos, vai receber a recompensa. Veja que interessante. Essa comunhão com Deus a partir do bem que nós fazemos. O bem que fazemos expressa a nossa comunhão com Deus. O que é comunhão? É estar de acordo com a intenção, com a vontade de Deus. Deus é bondade. E quando nós fazemos o bem, nós expressamos a bondade de Deus. Aquele bem que visa o melhor para o outro. Mas Jesus chama a atenção dos discípulos e dá um grande ensinamento, que não se pode escandalizar os pequeninos. Não escandalizar os pequeninos. Por quê? Porque os pequeninos devem ser elevados. Quando se escandaliza, se rebaixa os pequeninos. Ai daqueles que se rebaixam os pequeninos. E aqui Jesus não está aconselhando o suicídio. Jesus diz: melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço. Que fosse jogado. Jesus não está defendendo a violência. Jesus não está defendendo o mal. Jesus está defendendo o bem. E para isso ele faz uma comparação com um extremo. É como se fosse um grito, dizendo: não escandalize os pequeninos de modo algum. É um grito de Jesus, essa comparação forte que ele faz. Comparação não, essa colocação. Melhor seria que fosse jogado no mar com a pedra de moinho amarrada ao pescoço. Isto é, jamais escandalizar os pequeninos. E Jesus está ensinando para aqueles que seguem a ele, isto é, para os discípulos. E aí, diz que o discípulo deve purificar a mão, o pé e o olho. Porque se a mão leva a pecar, corta. Mais uma vez, é uma linguagem extremada, muito forte, para dizer: não peque com a mão, não peque com o pé, não peque com o olho. A mão
essa possibilidade de tirar o que é do outro, o pé, ir para onde não deve ir, e o olho vê aquilo que não se deve ver. Quando Jesus coloca que deve cortar e jogar fora, é para dizer, essa mão, ela deve ser purificada, esse olho deve ser purificado, esse pé deve ser purificado. Purificado. São João da Cruz, o grande mestre da noite escura, ensina a purificar os sentidos. Como é que eu purifico a minha mão? Perguntando-me, Cristo pegaria? Cristo faria isso? O Senhor, como é que eu purifico o olho? O Senhor olharia isso? Purificar o pé, o Senhor andaria nesses lugares? E se andasse, qual seria o objetivo de estar ali? Claro que o Senhor anda sempre para salvar, mas nesse caso seria andar para renunciar à salvação, olhar para renunciar à salvação, pegar, renunciar à salvação. Então, essa purificação diária de colocar em ordem os nossos sentidos. Claro que o Senhor não se esquece de nós. O Senhor nos purifica, o Espírito Santo é o nosso santificador, purificador. É a chama viva de amor que escreve São João da Cruz, se purifica. E dói. Dói por quê? Porque vai como que matando o egoísmo. Matando o egoísmo. Né? E vai fazendo crescer o amor. Fazendo crescer o amor, a vida se torna uma expressão da bondade de Deus. E sendo expressão da bondade de Deus, não se escandaliza os pequeninos. Sendo expressão da bondade de Deus, faz o bem sem olhar a quem. Vai dar com a mão direita sem que a esquerda perceba, porque eu dou gratuito. Uma mão purificada é aquela que dá sem querer nada em troca, e até mesmo esconde a outra para que não veja. Um olho purificado é aquele olhar de Jesus que olhou para Pedro com muito amor, e só no seu olhar fez Pedro sentir o perdão de Deus. Porque aquele olhar de Pedro, o encontro do olhar de Pedro com o olhar de Jesus, é o encontro do perdão e do pecador. É o encontro de Jesus e Pedro, esse encontro que purifica, um olhar purificado, o olhar de Jesus. Aonde Jesus foi? Onde Jesus colocou o seu pé? Em muitos lugares. E foi muito criticado por estar no meio dos pecadores. Mas ele não foi para o meio dos pecadores para se perder. Ele foi para o meio dos pecadores para salvá-los. O problema não é aonde o nosso pé vai. É o que o nosso olho olha. O que a nossa mão pega. Mas qual é o objetivo? Então a purificação, ela vem sempre pela pergunta: o Senhor olharia? O Senhor pegaria? O Senhor andaria?
E conhecendo a sua vida, nós sabemos se andaria ou não andaria. E o cristão é convidado a fazer o discernimento. Esse discernimento, feita na humildade, no desapego e no amor ao outro, faz com que façamos a vontade de Deus. E pouco a pouco vai se diminuindo o nosso egoísmo e aumentando o amor. Mas lembre-se, isso é graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.